Boa tarde. Estamos dando início à nossa sessão ordinária número 7 de 2026 do Conselho Superior da GERGS. Saúdo o conselheiro Porce, Alexandre Porce, que está online, conselheira Luciana, presencial aqui, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, nosso diretor Carlos Alvim, presentes aqui no plenário também, nosso ouvidor, Luiz Henrique Viana, nosso diretor agora, diretor de regulação econômica, Ricardo, comunicação Vitor, Aniuska, nossos assessores Girardi e Eleonora, temos aqui a presença também, representando a Sulgás, do Rafael Frank, bem-vindo, e também a todos aqueles que estão online, que eu, sinceramente, aqui não consigo acompanhar e ver, mas sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa sessão. Bem, iniciando pela aprovação das atas, nós temos ainda 2 atas de 2025 para aprovar. Então, eu revisei a ata da sessão extraordinária número 8 de 2025. Essa, da minha parte, está ok. Pergunto aos conselheiros se alguém tem alguma objeção ou podemos aprovar a ata. Podemos. Então, a ata da extraordinária número 8 de 2025 aprovada. A número 45 de 2025, que é a última do ano passado, essa eu li, já tem alguns ajustes aqui a propor, então essa também peço para que a gente deixe para a próxima reunião aqui, para a nossa próxima sessão, porque tem algumas questões aqui que tem que ser ajustadas. Passamos então ao item 2, matérias. Item 2.1, análise do processo 000-549-3900-250, que trata de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão da Rota de Santa Maria S.A. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheiro revisor Lucas Fur. Conselheiro Giuliani, por favor, a palavra é sua para a leitura do seu relatório. Pronto. Obrigado, presidente. Ementei da seguinte maneira: concessão rodoviária, reequilíbrio econômico-financeiro, alteração normativa NBR 14891/2021. Sinalização vertical. Evento ocorrido entre a entrega da proposta e a assunção da concessão. Precedente administrativo, informação DJ antiga 7223 e resolução 710/23. Manifestação do poder concedente com dissenso técnico. Mérito já decidido pela GERGS. Pedido relativo ao ano 3, extensão condicionada do precedente. Exame restrito à comprovação dos custos e à aderência aos limites fixados. Proposta de edição de súmula sobre a matéria. Presidente, uma pergunta anterior: existe alguém inscrito para a sustentação? Conselheiro, nós temos a inscrição por parte da Rota de Santa Maria do senhor William Miguel Wagner. Só para fazer a pergunta para o William, eu estou concedendo pedido, se ele mantém a sustentação, eu estou concedendo o pedido. Então, até para abreviar, porque como a gente tem esse método de surpresa, né, que a gente lê o relatório e depois ele fala sobre o que ele não sabe que eu vou falar, então eu estou concedendo. Se ele quiser manter, é direito, né? Habilitando o microfone aqui do William. Vai manter? Boa tarde, William. Boa tarde, sim, mantenho, né? Eita. O feito me foi distribuído em 22/12/25. O pleito originário, relativamente aos anos 1 e 2, foi apresentado pela concessionária por intermédio do ofício 01422 CELT. Processo 6083-39-00-22-6. Deste resultou resolução normativa 710/23. Que importa ao presente. Em vista da expressão normativa, em sequência à sistemática de apuração anual do impacto, a Rota de Santa Maria encaminhou o ofício RSM 050-2025-PC de 25/2/25, os custos referentes ao ano 3 da concessão para que fossem considerados no processo de reequilíbrio econômico-financeiro do exercício via fluxo de caixa marginal, como já normatizado. Repito. Pede o reequilíbrio à luz das regras vigentes de R$ 20.334,87, preços de outubro de 22.
valendo-se da tabela oficial do Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO-DENIT, tudo devidamente comprovado nos autos, com documentação apta ao conhecimento pleno da matéria. O processo tramitou pelas áreas técnicas da Casa, recebendo os pareceres necessários e o exame da postulação. O tema já está resolvido no âmbito desta agência, tanto que os pareceres que estão nos autos, em que pese o posicionamento do poder concedente, a par do já decidido, manter-se em contrariedade à pretensão da concessionária, que, como veremos, dá vazão às normativas desta Casa. Concedi vista plena aos autos e instei a concessionária para manifestar-se sobre o memorando DRE 240-25 e a informação 235-25 da SERG, o que foi feito no prazo deferido. Sobreveio parecer da PSE e memorando da DTM, ambos conclusivos. De igual modo, veio memorando da DRE, este inconclusivo, recomendando retorno à PSE e à DTM. Tudo nos autos. 1 ano para examinar matéria cuja premissa jurídica e técnica já está decidida por esta Casa desde 2023. É o brevíssimo relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Nesse momento, então, abrimos para a manifestação da inscrição da Rota de Santa Maria pelo senhor William Wagner. Senhor William, a palavra é sua, então, por 10 minutos, até 10 minutos, 14h10 agora. Boa tarde, eu prometo ser breve. Senhor presidente, senhores conselheiros, boa tarde. Falo em nome da concessionária e gostaria de fazer apenas alguns esclarecimentos objetivos sobre o processo que está sendo apreciado hoje. A primeira mensagem é simples. O que está em análise nesse expediente não é um novo pedido de reequilíbrio e nem uma rediscussão do mérito já decidido por essa agência. O tema foi analisado anteriormente no processo originário, que resultou na resolução decisória número 710 de 2023. Naquele momento, foi reconhecida a possibilidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e também foi definida a forma de apuração dos impactos mediante comprovação dos custos efetivamente incorridos ao longo do período da concessão. O processo que chega agora ao Conselho trata apenas do ano 3 da concessão, dentro exatamente da sistemática que já havia sido estabelecida. Esse ponto, inclusive, foi expressamente registrado pela Procuradoria Setorial na informação número 26 de 2026, ao afirmar que o pedido não inaugura fato novo e que a análise deve se limitar à verificação dos custos comprovados e da sua vinculação ao evento já reconhecido. Ou seja, estamos em uma etapa de continuidade do procedimento regulatório já definido. Outro ponto que consideramos importante esclarecer diz respeito à referência feita pela manifestação da Diretoria de Regulação Econômica à chamada perda do aspecto de surpresa. Pelo que se observa nos autos, essa preocupação surgiu como dúvida sobre a continuidade dos efeitos do evento ao longo do tempo. Contudo, nesse momento processual, essa discussão não altera o objeto da análise, porque o evento regulatório já foi reconhecido anteriormente. O que se examina agora é apenas a comprovação dos custos que decorrem desse evento, conforme previsto na sistemática já adotada. Em outras palavras, o critério aqui é objetivo, ou seja, custos efetivamente incorridos e demonstrados, e não uma avaliação subjetiva sobre quando a concessionária passou a ter ciência do tema. Também vale lembrar que no próprio processo originário, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da agência, por meio da informação DJ número 72 de 2023, reconheceu que a análise deveria observar a interpretação conjunta das cláusulas contratuais de alocação de riscos, distinguindo adequações técnicas ordinárias de alterações normativas com repercussão econômica. Foi justamente esse entendimento que embasou o acolhimento do pedido de reconsideração e as decisões posteriores do Conselho. Nesse expediente, a concessionária apresentou a documentação correspondente aos custos do período relativo ao 3º ano da concessão, com comprovação objetiva dos desembolsos e utilização de referências oficiais de preço. Se houver qualquer necessidade de validação técnica adicional, trata-se apenas de etapa instrutória normal, destinada à conferência dos valores e ao correto processamento do fluxo de caixa marginal. Portanto, o que se espera nessa fase é apenas a continuidade do rito já definido por essa agência, mantendo-se a coerência das decisões anteriores e o tratamento técnico do tema. Em nome da concessionária, agradeço a oportunidade por essa manifestação, desejo uma boa tarde a todos e devolvo a palavra ao excelentíssimo conselheiro presidente. Obrigado, senhor William Wagner, pela sua manifestação, por cumprir tempo
com bastante antecedência. Devolvo, então, a palavra ao conselheiro Ricardo Giuliani para que possa ler a fundamentação e o voto. Presidente, conselheiros, penso que o processo traz consigo todas as informações que permitem a decisão desta Casa. Seja porque os números e comprovações atinentes ao pleito estão nos autos anexos 048-4171, seja porque a agência já decidiu a matéria em situação rigorosamente antecedente, donde o pleito atual se vincula por derivação, no mínimo, não fosse jurídica, lógica. A este propósito, afirma a DTM no memorando 28, aspas, em atendimento ao encaminhamento 2459, considerando a informação PSE 26, o acolhimento PSE 29, bem como o despacho 10, cabe destacar que a presente matéria foi tratada no processo SEI número tal, 083, e houve posicionamento favorável ao mérito pela AGERX mediante resolução decisória 710, de 10 de outubro de 23. Neste contexto, a DTM acompanha a informação PSE e o seu respectivo acolhimento. De modo a esgotar a matéria, opinou a PSE na informação 26. Diante do analisado, considerando o teor da manifestação do poder concedente constante no processo PROAX, esta Procuradoria Setorial manifesta no sentido de que, letra A, o entendimento jurídico firmado na informação DJ 7223, consolidado na resolução decisória 710-23, revela-se juridicamente consistente, tendo aplicado corretamente a matriz de riscos contratual, em especial a cláusula específica relativa ao período compreendido entre a entrega da proposta e a assunção da concessão. Letra B. A discordância técnica reiterada pela SERG, embora registrada, não tem o condão de infirmar o precedente administrativo firmado pelo Conselho Superior, nem autoriza a reabertura indireta da discussão de mérito no âmbito do presente processo. O pedido formulado no 6.0549, esse que estamos, não inaugura fato novo, mas pretende estender ao terceiro ano da concessão os efeitos de evento normativo já reconhecidos, devendo sua apreciação restringir-se à comprovação dos custos efetivamente incorridos, à sua vinculação direta ao evento e à observância estrita dos limites definidos na resolução decisória 710. Letra D. Eventual recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro relativa ao ano 3 deverá observar o mesmo critério restritivo e prudencial anteriormente adotado, no âmbito do processo revisional próprio, vedado qualquer reconhecimento automático ou prospectivo da recomposição. Não fossem as razões técnico-jurídicas expostas, há de se referir que o presente processo trata de matéria que não excede os R$ 20.334,37, com comprovação material nos autos. E convenhamos, a agência levar mais de um ano para tomar sua decisão é pelo mínimo desarrazoável. Eu não saberia mensurar o custo desse processo como processo, o que se chama de custo regulatório. Mas seguramente não é razoável que, diante de matéria já decidida, sejam despendidos recursos públicos de modo não útil e ineficiente. É relevante afirmar que isso tem ocorrido muitas vezes, o que põe o processo regulatório em desconfiança, quando não é usado para efeitos de protelar decisões que dizem respeito exclusivamente ao poder concedente estadual. Diante da impotência que o concessionário e o órgão decidor padecem, em vista da morosidade ou, entre aspas, silêncio deliberado nas manifestações por parte do poder concedente, o processo regulatório perde credibilidade, com consequências gigantescas na construção e robustecimento de sua função primordial, qual seja, oferecer estabilidade e capacidade de planejamento aos integrantes desta complexa relação econômica. O pedido é singelo e busca tão somente a validação
do montante relativo ao ano 3, via fluxo de caixa marginal, com base em documentação fiscal e contratual já apresentada. Ou seja, trata-se de continuidade procedimental para apuração anual do custo efetivo, conforme o próprio fluxo revisional, onde a peticionária desincumbiu-se do ônus de comprovação, como previsto na cláusula 20.1.2 do contrato. E não se diga que há dúvidas quanto à aplicação do contrato. Esta matéria a agência já decidiu e fixou a cláusula contratual de regência. O mais não passa de protelação. Argumenta o poder concedente no sentido de inexistir manifestação quanto ao montante de R$ 20.334,87, correspondente ao pleito referente ao ano 3 da concessão, sustentando que o mérito do pleito teria de ser decidido pela agência. Ora, se já há decisão sobre a matéria e o poder concedente está ciente do decidido, querer o quê? Tanto o argumento nitidamente de caráter protelatório. A interpretação do contrato foi feita e aplicada por intermédio de resolução normativa própria, não sem outro sentido. É certeira a manifestação da PSE a esse respeito. Aspas. Todavia, o entendimento jurídico que prevaleceu reconheceu que tal regra geral não tem o condão de afastar por interpretação extensiva cláusula especial expressamente prevista para disciplinar o período compreendido entre a apresentação da proposta e a assunção da concessão. A opção hermenêutica adotada em 2023 mostrou-se juridicamente adequada e coerente com a lógica econômico-contratual das concessões, na medida em que preserva a integridade da proposta vencedora e a previsibilidade no ambiente concorrencial. Admitir que alterações normativas relevantes, supervenientes à formulação da proposta e anteriores à assunção, sejam automaticamente absorvidas pelo concessionário sob o rótulo genérico de, aspas, atualização técnica, fecha aspas, equivaleria esvaziar a própria razão de ser da cláusula 19.3.11, reescrevendo o contrato por via interpretativa. A resolução decisória 710/23, ao acolher o entendimento jurídico, procedeu de forma prudente e delimitada, restringindo o reconhecimento da recomposição aos custos efetivamente comprovados nos anos 1 e 2 da concessão, afastando qualquer reconhecimento automático ou prospectivo de reequilíbrio. Dito isso, e gizando que estamos levando mais de ano para tomar uma decisão em processo singelíssimo do ponto de vista procedimental, mas relevante do ponto de vista de fixar um modo de agir pelas partes, inclusive para os órgãos internos da agência. E cabe à agência fazer cumprir suas decisões. Pena de nos transformarmos em mero ritual de passagem submetido aos tempos e decisões políticas do poder concedente. Não é possível rediscutir-se tudo o tempo todo. As convicções fracionárias, e aqui afirmo com todas as letras, mesmo as existentes no corpo técnico da casa, devem se submeter às decisões adotadas legal e democraticamente pela agência, pela competência exclusiva deste Conselho Superior, como forma de garantir estabilidade regulatória e efetividade na prestação dos serviços públicos regulados. Ainda, penso que a matéria merece ser sumulada. O núcleo jurídico que sustenta a presente decisão permite que tenhamos a fixação de entendimento já assumido e que agora se repete. Nesse sentido, proponho que a Procuradoria Setorial apresente proposta de redação a este Conselho, de modo a que, em procedimento próprio, possamos editar súmula sobre a matéria. Adoto como proposta de voto o que veio assentado pela pena da Procuradoria Setorial, que, com amadurecimento e adequação, trouxe solução eficiente ao caso. Portanto, letra A,
O entendimento jurídico firmado na informação DJ 7223 e consolidado pela resolução decisória 710/23 revela-se juridicamente consistente, tendo aplicado corretamente a matriz de riscos contratual, em especial a cláusula específica relativa ao período compreendido entre a entrega da proposta e a assunção da concessão. Letra B. A discordância técnica reiterada pela SERG, embora registrada, não tem o condão de infirmar o precedente administrativo firmado pelo Conselho Superior, nem autoriza a reabertura indireta da discussão de mérito no âmbito do presente processo. O pedido formulado no SEI 549 não inaugura fato novo, mas pretende estender ao terceiro ano da concessão os efeitos de evento normativo já reconhecido, devendo sua apreciação restringir-se à comprovação dos custos efetivamente incorridos, à sua vinculação direta ao evento e à observância estrita dos limites definidos na resolução decisória 710/23. Letra D. Eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro relativo ao ano 3 deverá observar o mesmo critério restritivo e prudencial anteriormente adotado no âmbito do processo revisional próprio, vedado qualquer reconhecimento automático ou prospectivo de recomposição. O montante de R$ 20.334,87, com base na documentação juntada aos autos, vai validado por essa decisão, observadas as correções de estilo. O custo referido na linha anterior deve ser considerado no fluxo de caixa marginal no ciclo revisional pertinente, de acordo com o contrato vigente. Letra G. Seja o presente processo encaminhado à PSE, para que no prazo de 30 dias proponha a este Conselho Superior súmula contendo o núcleo técnico-jurídico do aqui decidido, como estabilização do disposto na Resolução Normativa 710. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Passo a palavra para o conselheiro Lucas Fur para a revisão. Muito obrigado, conselheiro presidente. Então, item 3 da revisão. Em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Como voto, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Passamos, então, agora à fase de discussões. Presidente, Pois não? eu tenho uma observação só para complementar, na verdade, primeiro cumprimento a todos e todas que estão presentes nesta sala e também virtualmente, conselheiro Porce. Conselheiro Giuliani, é uma observação, uma sugestão, apenas porque constará ali na nossa resolução decisória, né, tem ali os artigos, cada um correspondendo às linhas, né, eu só colocaria ali na linha E, só para constar que está sendo deferido, embora nós compreendamos de toda, mas aqui é deferir o pedido, né, da concessionária para que o montante de 20.334, a palavra, o ato, na verdade, não a palavra, o ato do Conselho de deferir o pedido em algum lugar que poderia ser ou na linha A ou na linha E, por exemplo, se o senhor achar por bem, para ficar claro, então, que está sendo deferido este pedido, que como o senhor falou, é algo que já foi decidido pelo Conselho Superior em 2023, né? Então, ele não é uma decisão nova, acho que é importante deixar né, claro isto, e a minha única contribuição aqui seria deferir o pedido da concessionária para validar o montante, talvez, de 20 mil ali na linha E, eu acho que seria possível. Fica essa contribuição, então, presidente, seria isso. Obrigado, conselheira Luciana. Não sei se o conselheiro Giuliani quer fazer algum comentário sobre essa proposta. Me parece razoável, para deixar um pouco mais claro. Eu acho que é perfeito. Meu Deus. Eu acho que cuidado do tempo.
Eu acho que aqui na linha D mesmo, conselheira, a gente pode fazer Ótimo. esta adição e aí deixar claro, e eu proponho depois junto com nessa linha de definir o pleito, né? Tipo, definir o pleito para que o montante tal. Isso aí. Acho que E aí, junto com a assessoria, nós construímos a redação, né, Eleonora? Tá ótimo. De Perfeito. acordo, então, presidente. Ok. Obrigado. Mais algum comentário? Conselheiro Porce? Da minha parte, não, presidente. Obrigado. Eu também, da minha parte, não tenho nenhum comentário adicional. E vamos iniciar, então, a votação. Começo votando, então, acompanhando integralmente o voto do conselheiro relator, Ricardo Giuliani. Conselheiro Porce, né, pela ordem, é isso, né? Conselheiro Porce, pela ordem, então, como vota, conselheiro? Acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Luciana? Acompanho o relator. Ok, então, por unanimidade, Conselho Superior aprova, então, né, o pleito da concessionária Rota de Santa Maria, né, validando aquele valor de 20.334,87, que está ali, que agora vai sofrer um pequeno ajuste na redação. E também só registro aqui a ausência do conselheiro Algir Lorenzon, que está em Brasília, acompanhando nesse momento a posse da nova diretoria da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, e também do Instituto Rui Barbosa, que também congrega os Tribunais de Contas, então por isso ele não está presente aqui hoje. Então, obrigado. Passamos passamos a sequência da pauta, então. Em relação a matérias, era unicamente essa matéria que nós tínhamos na pauta. Passamos às comunicações, item 3. Item 3.1. Diretor-geral encaminha ao Conselho Superior expediente para conhecimento das informações DTM 35/2025 e DRE 19/2026, as quais atendem ao disposto da Resolução Retificadora 785/2025, que tratou dos dados relativos ao desconto de usuário frequente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., processo 730-390024-2. Algum comentário, diretor Carlos? Conselheiros, conselheiro presidente, participantes da sessão, remotamente. Em especial, a resolução decisória determinou que a DRE instrua a concessionária sobre a discriminação dos dados contidos nos demonstrativos de pacto do desconto do usuário frequente sobre a receita tarifária. A concessionária, então, atendeu esses requisitos até de forma antecedente, então, os documentos estão descritos e atendidos pela concessionária, onde as áreas técnicas colocaram favoráveis à discriminação solicitada. Perfeito, obrigado, diretor Carlos. Item 3.2. O conselheiro relator Ricardo Giuliani relata sobre os encaminhamentos dados ao processo que trata de recurso da Corsã ao auto de infração número 6 de 2025, relativo aos serviços do município de Lagoa Vermelha, processo número 1514-390023-2. Conselheiro Giuliani? Presidente, na verdade, o tema que eu trago aqui para informar o plenário se dá em razão de que a decisão sobre os encaminhamentos a serem produzidos no âmbito do processo 1514 foi construído neste plenário. Uma vez trazido a pauta no dia 6 de janeiro para deliberação, por ponderação do procurador da Corsã desses autos, que à época pedia, inclusive, a retirada dos autos por conta de outros movimentos, nós a eles ponderamos que tínhamos a necessidade institucional de revisitarmos o processo sancionatório que regra a matéria. E aí nós temos uma complexidade que deriva de uma organização interna da casa, por suas resoluções, e, ao mesmo tempo, pelos termos de aditamento contratual que foram firmados pela Corsã e os seus poderes concedentes respectivos. Especialmente no seu anexo 4º, que traz um tratamento jurídico dispar ao que vinha sendo praticado e incidindo sobre uma série de processos que estão sob exame desta casa. Da tribuna, o doutor Pedro Poli de Figueiredo assumiu o compromisso
diante das ponderações que esta agência fez, de que nós, numa mesa multipartite, plural no mínimo, construiríamos uma forma de abordar o tema que fosse capaz de trazer para a agência solução àqueles processos todos que estão aqui, não só os processos que estão postos no passado, mas, fundamentalmente, a reestruturação regulatória que desejamos para o futuro. E assim foi feito. Sobrestamos o processo e, a par da decisão do Conselho, determinamos o sobrestamento de todos os demais processos sancionatórios que ligavam com a Corsã para evitar decisões díspares. E assim fizemos. No despacho número 4 que dei, eu relato essa situação. E lá pelas tantas eu digo o seguinte: no entanto, a questão de fundo pede prudência às partes envolvidas nesse processo. É indispensável que o tema seja discutido em toda a sua extensão, de modo a produzir regulação eficiente, especialmente dos TACs firmados entre concessionários e municípios, Resolução 804/25 desta Casa, e as normativas sancionatórias vigentes. A ponderação foi repetida em plenário. Diante do breve debate que se produziu, entendi, com o acordo dos pares, em retirar o processo de pauta para oportunamente trazê-lo à deliberação. Isto deverá ocorrer assim que as partes encontrarem termo adequado e capaz de ser apresentado ao Conselho Superior. Assim eu procedi no dia 7 de janeiro. Despacho número 4. O que acontece, presidente? Eu tenho o hábito péssimo de olhar os processos, especialmente aqueles que devo dar satisfação, e me deparo com um parecer da PSI, da DSI, e um parecer da PSE. E nem entro no mérito dos pareceres. A convicção de cada um é a convicção de cada um. O que sinceramente me incomoda, e isso quero dividir com o Conselho, é que nós precisamos definitivamente adotar um negócio aqui. Se o Conselho Superior tomou uma decisão, cumpra-se a decisão do Conselho Superior. A opinião das estruturas fracionárias da Casa, só me cabe respeitar. Mas é só isso. Respeitar, a partir da capacidade técnica de cada um. Agora, quando vem uma decisão político-institucional do Conselho Superior, cumpra-se. No processo anterior, nós já vimos uma coisa parecida. Tinha uma decisão do Conselho Superior de 2023. E mesmo assim, tem posição da Casa claudicando. Se tem decisão institucional, cumpra-se. Não é problema rediscutir nenhuma posição da Casa. Mas enquanto a posição for vigente, cumpra-se. Porque isso gera uma tensão aqui dentro que é inacreditavelmente desnecessária. Qual foi a determinação do Conselho? Nada muito complexo. Sentem-se as partes, discutam o tema e construam uma proposta. Tem relator no processo. A coordenação operacional desse procedimento foi deferido ao diretor-geral, que fez os encaminhamentos adequados. Só que o que acontece? Aqui as pessoas elas sentam, infelizmente, não sei por que motivo, para envergarem bandeiras, levantarem posição. Não é problema. Mas aqui tudo se rediscute o tempo inteiro, se não está de acordo com aquilo que o técnico pensa. Eu tenho o maior respeito pelos técnicos. Só que eu preciso ter uma posição de lealdade institucional. Se chegou ao Conselho, quantas vezes perdi votação aqui? Está tomada a decisão, está tomada a decisão. Quantas vezes fiz um esforço, inclusive contrário à minha convicção pessoal, para salvaguardar a resolução da AGERGS em matéria sancionatória, que está escrito aqui no parecer da DSI. Mais de uma vez. Mas no momento em que a decisão foi tomada aqui no Conselho, presidente,
ela tem que ser observada. Ela tem que ser observada, ela não pode se estabelecer. Então, veja bem, quando a gente discute, aqui eu fiz questão de imprimir as conclusões aqui da DSI, desculpa, não é disso que nós estamos falando. Dessa forma, do ponto de vista da melhoria institucional e redução de controvérsias, sugere que os futuros TACs existentes incorporem a redação que reconhece expressamente a aderência ao processo regulatório. Desculpe, estão falando sobre o quê? Se é exatamente isso que fez com que o processo saísse de votação. É isso? A outra parte não concorda com isso, com o diretor Ricardo. É com isso que não concorda. Aí vem, está aqui, conclusão. Querem saber qual é a minha opinião sobre isso? Não me oportunizaram ter. Porque o que o Conselho decidiu é sentemos todos e construamos uma proposta que possa modificar o anexo 4 dos TACs, que não é positivo. Eu estou convencido disso, o anexo 4 dos TACs não é positivo. Em que pese não estar lá no processo que relatou a resolução 804 qualquer restrição ao anexo 4, que foi abrigado por essa casa, artigo 2º e 3º. Aliás, o artigo 3º é um requinte, né? Chega a dizer que, desde já, não há nenhum vício. Está cheio de vício. Mas o nosso tema não é esse. O nosso tema é sair dessa discussão. Então, eu não posso. E aí, encerro, presidente, desculpe. A PSE vem e dá uma aula teórica sobre como errar num parecer. Acabei de adotar um parecer da PSE. Maravilhoso. Perfeito. Mas aqui é uma bandeira em cima da outra. O processo não trata disso. Distinção entre relação contratual e relação regulatória. Com todas as vênias. Etc. Inaplicabilidade do marco legal de saneamento como consequência da tese da concessionária. Mas com todas as vênias. Mas aí eu estou fazendo uma discussão de convicção jurídica. Não tem problema nenhum. No ambiente próprio e adequado vai vir. Só que o tema não é esse também. O tema é outro. Qual é o mecanismo jurídico que vai nos permitir as partes, que envolve concedente, que envolve concessionária, que envolve ente regulatório, qual é o procedimento que vai dar vazão, e encerro, presidente, a decisão legal, legítima e democrática deste Conselho Superior, deste colegiado. Gostem ou não gostem. O colegiado decidiu, está decidido. Até que nova decisão legítima, legal e democrática a modifique. Não é problema. Mas enquanto for vigente a decisão do Conselho, ela precisa ser observada, presidente. Então, assim, nós estamos com uma série de processos sobrestados. Nós estamos com uma tensão que vai se estabelecer e vai se pela frente por conta de uma série de outras questões que vão se agregando. E nós precisamos, sim, dar encaminhamento, dar vazão à decisão desse Conselho. E tem, presidente, que temos todas as condições técnicas para fazer a discussão mais profunda, a mais profunda possível, com a coordenação da direção-geral, que vai juntar saneamento, que vai juntar a DRE mesmo. Nós temos algumas coisas que pegam ali, que vai juntar PSE, mas que tem que chamar o concessionário. O concessionário não é bandido. E às vezes é tratado como se fosse. Traz para a mesa, a relação é contratual. E a relação contratual nos impõe sentar com aquele com quem que firmou o contrato. Nós temos que trazer os caras também. Então, presidente, queria dar essa informação. Tá? Penso que já passou no despacho, eu tinha dado 30 dias para que isso acontecesse. Eu, como relator, né, procuro ser intenso, mas não autoritário. Estava esperando ser chamado para trabalhar o processo.
os 30 dias que deferi esgotar, e eu, como advogado que sou, eu sou meio paranoico com o prazo. Passados os 30 dias, me senti no dever, diante do fato de que a nossa decisão está solenemente ignorada, trazer informação para cá, porque sei da relevância disso para casa. Obrigado, presidente. Certo. Só um comentário, obrigado pela manifestação, conselheiro Juliane. Nós agendamos para a próxima semana uma reunião, chamamos a concessionária para uma série de assuntos que nós temos que tratar, e um deles é justamente dar o andamento necessário para esse assunto, né, que, conforme o senhor bem colocou, foi trazido como uma proposta da própria concessionária, né? Então temos que aproveitar essa oportunidade, né, de consensualização, sentar com a concessionária, discutir, e vamos fazer isso. O diretor-geral aqui vai coordenar os trabalhos, mas a gente vai fazer isso a partir dessa reunião inicial que será na próxima semana, e que todos aqui estão convidados, né? Algum comentário adicional, conselheiros? Não, concordo com a posição do conselheiro Juliane de que como houve essa decisão do conselho, ela precisa ser respeitada. Eu, se não me engano, eu estava de férias, né? Não participei, mas acho indispensável corrigir o anexo 4, né, para que todas as possíveis infrações elas sejam contempladas ali com alguma sanção, coisa que hoje não existe, né? Então, acho aqui não tenho reparo, mas para que fique, né? Embora eu já tenha comentado em reunião administrativa, mas para que fique registrado também. Nós tivemos aqui a área técnica e eu pessoalmente, com toda a direção da alta direção da Corsã, um diálogo intenso durante 6 meses, semanalmente, depois quinzenalmente, semanalmente, a depender do assunto, em que foram tratadas diversas questões, né? Inclusive esta. Então, assim, o diálogo intenso houve, né? E que bom que ele retoma agora, acho positivo, né? E aqui, no meu voto, conselheiros, eu já anotei, já registrei que este anexo tem ilegalidades e nulidades, né? Eu não vou ler aqui, eu estou com o meu voto aqui, não vou ler, mas só para deixar claro, então, que foi registrada a nulidade, como também foi registrado em relação à AGERGS, né? A AGERGS ali. Mas, então, assim, conselheiro Juliane, quero dizer que estou de acordo, é importante, acho uma excelente oportunidade se há esta disposição para a retomada do diálogo, porque, como está, não pode ficar, né? Do ponto de vista da efetividade da prestação dos serviços para os usuários e, possivelmente, depois da própria agência vir a ser cobrada, né, por isto, né, pelo estado de coisas que está hoje. Então, eu quero concordar, mas também deixar registrado que foi tratado extensamente em 15 páginas no meu voto, à época, do processo 933-390023-9, sobre diversas questões que têm problemas sérios ali de legalidade. É isso, presidente. Presidente, eu acho que é importante essa observação da presidente. A ideia, presidente, a ideia, conselheira, era exatamente isso: trabalhar a questão do anexo 4 em consonância com as resoluções vigentes na casa, certo? Assim como eu, um sem número de vezes, fui voto vencido aqui neste conselho, a senhora também foi nesse processo. Mas a decisão continuou sendo desse conselho. Sim. Portanto, o voto de Vossa Excelência naquele processo registra uma convicção pessoal e um exame pessoal feito sobre aquele processo que não expressa a posição da agência. Sim, verdade. A exposição da agência está expressa na Resolução 804. E essa Resolução 804 é a que gera uma certa... E que me produz a intensidade quando eu leio certos pareceres,
Porque é como se, além de não terem instruído o processo que a senhora referiu, e instruíram, fazem de conta que a agência não toma decisões. Não, ela toma sim, a favor dos meus interesses ou não. E a senhora pegar o parecer da PSI, da DSI, vai ver que faz de conta que não existe nada disso. Que existe uma subordinação dos contratos a uma certa regulação discricionária que se operou a partir de uma resolução sancionatória da casa. Isso é o que está gerando conflito. E aí, conselheira, por isso que é importante a sua observação. É exatamente diante deste conflito, que é real, que o conselho adota a decisão de chamar as partes. E note bem a deferência e o respeito que tem pela área técnica da casa. Está escrito lá nos despachos. E quem conduza o processo para a construção de uma proposta regulatória seja as áreas técnicas da casa. Então, a minha ideia, conselheira, é isso. É que a gente comece, e acho que temos tudo para isso, né? A partir de situações dessas que, às vezes, elas parecem desagradáveis. Eu não aprendi ainda a cumprimentar todo mundo quando eu vou fazer meu voto e tal, né? Talvez seja porque a minha família seja do norte da Itália, quase austríaca. Ou seja, vamos direto ao ponto. Eu ainda não aprendi a fazer isso. Mas as pessoas sabem que determinadas críticas eu não faço para quem eu não respeito. Não faço mesmo. Não perco tempo. Então, certas intensidades que uso expressam exatamente o respeito e a deferência que tem sobre aqueles que estou criticando. Às vezes tem gente que não entende assim. Então, eu quero dizer, acho que está muito bem colocado, porque o nosso problema está nesta colidência aparente. Anexo 4 dos TACs e a nossa resolução sancionatória. E temos toda a condição técnica para produzir um processo regulatório muito eficiente. Eu não tenho dúvida, conselheiro. E esta é a intenção deste colegiado. Obrigado, presidente. Ok. Passamos, então, para o próximo item das comunicações, item 3.3. Foi distribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo número 002192-3900252, que trata do contrato de uso do serviço de distribuição entre Sulgás e a JF S.A. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheiro revisor Ricardo Giuliani. 3.4. Foi redistribuído para análise e deliberação do Conselho Superior o processo número 0001523900250, que trata da revisão tarifária ordinária de 2025 da Sulgás, tendo em vista pedido de reconsideração apresentado pela Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e Ciergs, Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. O processo foi redistribuído para a conselheira relatora Luciana Luz de Carvalho. Item 3.5. O conselheiro presidente informa a assinatura de termo de convênio de cooperação técnica entre a GERGS e a GERST, visando a cooperação administrativa, técnica, operacional e institucional mútua entre os partícipes para o desenvolvimento de ações e serviços nas áreas de atuação das entidades conveniadas, além da troca de conhecimentos, registrado no processo 2521-3900-250. Item 3.6. Conselheiro presidente informa a assinatura do contrato de metas número 11 de 2026 ANEEL no valor de R$ 950.024, com vigência de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2026, com objeto de autorizar a execução descentralizada das atividades complementares da Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT, em regime de gestão associada de serviços públicos, a serem executadas no território do Estado. Processo 002106-3900-257. Item 3.7.
A Diretoria-Geral informa a emissão de registro de comercializador de gás número 5/2026-DG para a empresa ED Comercializadora S.A. Processo 00-1381-3900-249. Item 3.8. Conselheiro Presidente informa a sua participação, bem como dos conselheiros Lucas Fur, Alexandre Porce, do ouvidor Luiz Henrique Viana, diretor-geral Carlos Alvim e demais servidores da AGERGS no evento P3C, PPPs e Concessões, com foco nos investimentos em infraestrutura no Brasil, ocorrido em São Paulo nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2026, processo 000-143-3900-260. Então foi um evento que hoje é o maior evento na área de concessões e PPPs do Brasil. Foi realizado então nos dias dessa semana, segunda e terça-feira, em que estivemos presentes. Eu tenho um comunicado. Pois não, conselheiro Lucas? Não sei se Vossa Excelência já terminou os comunicados? Sim, os comunicados seria até Tá. aqui, justamente ia perguntar se alguém teria algum comunicado adicional. Perfeito. Então, apenas para comunicar, conselheiro presidente, demais conselheiros, todos que nos escutam, que no dia 24 de fevereiro, ontem, a Secretaria de Logística e Transportes, a CELT, publicou na segunda edição do Diário Oficial do Estado a portaria número 102 de 2025, designando os membros titulares e suplentes para compor o Conselho de Usuários dos trechos rodoviários integrantes do bloco 3 da concessão. Então, apenas para tornar isso público, uma vez que está no Diário Oficial, então, de ontem. Qual o número da portaria, desculpe? Portaria número 102, 2025, ainda que tenha sido publicado, né, no dia de ontem, 2026, mas esse é o número da portaria. Tá, obrigado. Certo. Obrigado, conselheiro Lucas, importante comunicação. Eu acho que também, conselheiro Lucas, se o senhor pudesse relatar a visita realizada em São Paulo, né? Sim. As visitas, né? Exato. Então, também, para relatar, registrar que estive presente na quinta-feira na ARCESP, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, então, que regula as mesmas áreas que nós, com exceção da área de transportes e mobilidade. Então, na ARCESP, na quinta-feira, estive lá, estive reunido com o diretor de gás lá, a DEGIP, como para nós aqui que funciona a DEGIP, gás e energia, lá são diretorias separadas, energia elétrica é separado de gás. Pudemos conversar um pouco na ocasião sobre a regulação do gás, feita pela ARCESP em São Paulo, em que naquele estado, então, existem 3 concessionárias de gás, então, de modo que o conjunto territorial do estado de São Paulo, existem 3 concessões para distribuição de gás canalizado, e também ficamos de agendar uma outra reunião no futuro para debater questões mais técnicas, né, sobre a questão do gás. E também estive na SP Regula, na sexta-feira, agência reguladora da cidade de São Paulo, onde tratamos de resíduos sólidos, né, e também tomei conhecimento do funcionamento da agência reguladora, então, municipal, que no seu rol de atribuições também, em ambas, fui muito bem recebido e pudemos estreitar laços, fazer trocas de experiências e acho que inaugurar um momento de interlocução com essas agências, né? Então, acho que são agências muito relevantes, né, uma vez que São Paulo tem a sua importância econômica para o país, e agora nós temos um canal, então, de comunicação, aliás, né, temos a continuidade desse diálogo aí ocorrendo junto aos demais diretores da casa, então acho que é muito importante a gente ter essa conexão com outras agências do país. Certo. Obrigado, conselheiro Lucas. Mais alguma outra comunicação? Algum outro conselheiro tenha? Passamos então ao item 4, convites. Item 4.1, recebimento de convite da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para assinatura do decreto que regulamenta o Programa de Regeneração Urbana mais 4D, durante o ato de entrega do novo bulevar pela ABF no 4º Distrito, que foi realizada hoje, no dia 25 de fevereiro, às 9 horas, no 4D Complex House, na Rua Almirante Tamandaré 100, 4º Distrito, Porto Alegre. Item 4.2, recebimento de convite da Câmara Municipal de Margarida do Sul para audiência pública número 3 de 2026, realizada às 17 horas do dia 20 de fevereiro de 2026, no plenário Eliseu Prates de Andrade, na Câmara Municipal de Vereadores. Desculpe, qual o serviço, o senhor lembra, não? Essa aqui de Santa Margarida, se a assessoria... Eu acho que era energia elétrica, se não me engano.
Acho que deve ser energia, mas Mas se puderem as confirmar. 3 ali, de repente, se puder na próxima botar, só para a gente saber qual é o serviço que está Sim. em questão, né? Sim, no item 4.3 também trata de um convite, né, da Câmara Municipal de Venâncio Aires para audiência pública a realizar-se às 19 horas do dia 3 de março, terça-feira, no plenário Vicente Schuch, na Câmara Municipal de Vereadores. Também não tenho aqui especificado qual é a pauta, qual é o assunto, mas em geral é ou energia elétrica ou saneamento, ou os dois, né? Item 4.4, recebimento de convite da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, para uma série de webinários para aprofundar o debate técnico e aprimorar a proposta de consolidação da norma de referência de contabilidade regulatória aplicada aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a realizar-se das 10 às 12 horas, dos dias 11 a 20 de março de 2026, de forma online por meio do Microsoft Teams, do aplicativo Microsoft Teams. Item 4.5. Recebimento de convite para participar de reunião na Câmara Municipal de Pinheiro Machado para tratar de demandas sobre saneamento básico, esse eu tenho um convite impresso aqui, a se realizar às 18 horas do dia 25 de março de 2026, quarta-feira, na Câmara Municipal, hoje. 25 de março, não de fevereiro, perfeito. Então, daqui a um mês. Esse tem tempo. Nós vamos, já tem alguma decisão? Não, vamos. Eu li e me enganei Eu também. Quando li, achei que já se fosse ocorrer hoje, não teria tempo, mas como tem um mês, claro, vamos ver se conseguimos participar, né? Alguém da DSI que possa participar. É importante a Gerdes estar presente. Item 4.6. Recebimento de convite para participar de curso de infraestrutura sustentável e PPPs, Reino Unido, Brasil, a se realizar nos dias 11 e 12 de março de 2026, das 9 às 17 horas, na sede do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, no BRDE, em Porto Alegre. Então, infelizmente não tem viagem aqui, tá? E eu recebi uma ligação do diretor Marcelo do BRDE e ele pediu que rapidamente a gente confirmasse, né? E casualmente o conselheiro Lucas estava comigo e nós confirmamos a nossa presença nas 2 vagas que tínhamos. Perfeito. Então, já confirmamos, já fizemos as inscrições, inclusive online, né? Então, no dia 11 e 12, estaremos, eu e o conselheiro Lucas, presentes nesse evento aqui em Porto Alegre. Mais algum convite recebido? Eu tenho também um convite recebido aqui, ainda não formalmente, mas por enquanto informalmente, já ficaram de enviar agora o convite formal para um evento que ocorrerá no dia 30 de março, na sede da NTT, em Brasília, de um movimento que está se fazendo em promoção da autonomia das agências reguladoras. Eu já confirmei a presença, um convite que veio da FGV, que está por trás disso também, então já confirmei. Este me interessa, eu ir. Tá, então vamos. Eu também tenho interesse. Certo, então vamos aguardar o convite oficial, aí a gente abre um processo, então, não sei se mais algum conselheiro, diretor queira participar também, acho que é um evento importante. Mas tirando as brincadeiras, né? Que eu vou dar a maior força daqui, vou. Eu penso que esse é o tema mais importante que a agência poderá debater para os seus próximos 20 anos. Não tenho dúvidas sobre isso. Que é o tema da nossa autonomia. Porque nós temos uma autonomia legislada, mas ela não se desdobra em exercício efetivo, mesmo tendo todas as franquias legais para nós, digamos assim, deferidas. Os motivos são enormes, são gigantescos, são motivos compreensíveis, no mais das vezes. Mas, para não pegar o nosso caso aqui, presidente, a tensão que houve nas agências federais
e passou pelo contingenciamento ilegal de orçamentos nas agências. E como contrapartida, uma pressão absurda do Congresso Nacional relativamente às indicações para a composição das agências fez com que aflorasse algo que, desde Fernando Henrique, não se apresentava tão evidente como uma necessidade de reconstrução institucional do ambiente regulatório no capitalismo moderno. Nós vivemos num mundo, no Brasil, por exemplo, onde tem gente que acredita em neoliberalismo. Tem. Assim como tem gente que acredita em luta de classe. Eu acho que luta de classe é contra a briga no colégio, no século XXI. Penso que o neoliberalismo já faz 20 anos que a Europa desconstruiu como um processo histórico que se esgotou a partir das transferências de capitais do Estado para a iniciativa privada. E assim foi feito no Consenso de Washington. A nova realidade institucional, a nova matriz institucional brasileira, temos lido especialistas que tratam sobre essa matéria, do meu ponto de vista, passa, sim, pela definição das independências efetivas e reais das agências reguladoras. Nós temos problemas aqui, mas temos condições, acredito, institucionais de evoluir. Então, presidente, penso que, definido o convite formal, acho que nós, como agência, devemos fazer algum debate aqui, neste plenário, junto com a sociedade que nos acompanha, para que todos tenhamos a dimensão sobre o que estamos falando. Porque, às vezes, essas discussões, elas parecem uma variante corporativa das nossas relações institucionais, e não são. Nós estamos tratando de questões nodais de disponibilização de serviços públicos para a sociedade. Água, saneamento, temos aí a universalização necessária definida pelo marco do saneamento, gás. Nós temos capacidade de trabalhar sobre irrigação, uma série de outras coisas que são medidas absorvíveis pela sociedade, concretamente falando. Então, presidente, pensemos em alguma maneira de produzir esse debate para que cheguemos em Brasília, nesse movimento, com um estofo, com posição política de uma agência que tem as suas características, e a principal delas é ter sido a primeira do Brasil, que nasce a partir das leis de concessão da época, 97, com todas as suas fragilidades, que consegue sobreviver todas as alterações necessárias que as tensões políticas próprias do Rio Grande do Sul geraram, mas que nós estamos numa virada de chave. Nós precisamos fazer essa discussão. Então, vem a bom tempo este convite e espero que tenhamos habilidade política, né, com aquele P bem maiúsculo, né? Mas a política vagabunda que tem por aí hoje em dia, que qualquer pensamento divergente é interditado por simplesmente ser divergente. Não. Política institucional que precisamos desenvolver, debatendo substancialmente o que queremos mesmo e o que precisamos, e, por última instância, em última razão, o que nós podemos entregar para a sociedade a partir do munus público que cada um de nós recebeu. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Sem dúvidas, esse é um dos assuntos mais importantes e hoje está na pauta no Brasil. Em todos os eventos que nós temos participado, temos ouvido sempre, né, essa defesa da autonomia, da independência das agências reguladoras. E então hoje existe um movimento forte e acho que esse evento, pelo que eu entendi, vai ser um marco de uma movimentação política, como o senhor bem coloca, né, para tentar mudar essa situação, né, elevar ao patamar necessário em termos de autonomia e independência as agências reguladoras. E claro que é importantíssima a nossa presença, nossa representação institucional, e sem dúvida devemos fazer um debate, né, para que tenhamos, inclusive, propostas em relação a esse assunto. E fico feliz também de ter já prontamente, né, à disposição dos conselheiros, conselheiro Luciano, do conselheiro Lucas e o conselheiro Giuliani torcendo por nós aqui em Porto Alegre, né,
E se o conselheiro Porce também tiver interesse, o conselheiro Algir, acho que seria importante, né, nós termos uma boa representação lá. Provavelmente a BAR, até não perguntei, né? Eu troquei, Certamente a BAR vai estar. certamente vai estar, porque a BAR capitaneia esse movimento, Sim, né? muito forte. Então é isso. Vamos aguardar chegar o convite oficial, depois a gente combina, né, essa nossa discussão prévia aqui. Assuntos gerais, item 5. Bom, aqui nós temos uma necessidade de uma aprovação, né? Nós temos o diretor Carlos Alvim, conselheiro presidente que vos fala, solicitam a aprovação da indicação do senhor Francisco Etevanes Pérez da Silva ao cargo de diretor administrativo e financeiro. O Francisco é um servidor da CAGE, da Contadoria e Auditoria Geral do Estado. Tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho desde que ele ingressou na CAGE. Na época eu estava na CAGE e fiz o convite há um tempo atrás, ele aceitou e agora a gente já está abrindo o processo, mas nós precisamos aqui, né, como previsto na nossa legislação, que o Conselho aprove a indicação do nome. Então submeto aqui aos colegas conselheiros a aprovação do nome dele para o cargo. De acordo, presidente. Bem. De acordo, presidente. Então, temos aqui unanimidade. Agradeço aos conselheiros pela aprovação do nome do auditor Francisco. E, com isso, nós encerramos. Presidente, só queria dar uma palavrinha, conselheiro Luciano. bem breve, mas, na verdade, é um cumprimento aqui ao diretor Ricardo Pereira, como novo diretor de regulação econômica. Certamente ele tem qualificação para isso, né, para estar nesta importantíssima diretoria, como todas as outras, mas esta é um desafio bastante grande, é muito sucesso, né? Acho que todos nós desejamos aqui que tenha uma atuação bastante útil, proveitosa, com sucesso, porque o tema da regulação econômica é um dos temas centrais na regulação, né? Na função reguladora. Então, meus cumprimentos à diretora, né? Só para que não fique alguma dúvida, não sei se o senhor já comentou aqui, a diretora Ana. Eu falei em outra sessão, então tá, mas, por favor, não, pode. está acho que tirou licença, férias? Estava aí. Estava aí? Estava sexta-feira. Sexta-feira, então, né? Para uma possível, e eu acho que muito quase certa, né, um novo desafio à frente lá no quadro do especialista de regulação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Então, é uma servidora muito qualificada também, que vamos perder, né? E muito comprometida com o trabalho, extremamente comprometida com o trabalho, teve desafios assim, muito, muito grandes, com uma equipe bastante reduzida. Então, meus cumprimentos para a Ana também, e muito sucesso nesta nova etapa aí da vida pessoal e profissional. Seria isso da minha parte, presidente. Obrigado, conselheira Luciana. Bom, sem dúvidas, né, já tinha falado em outra sessão, né, agradecendo a diretora Ana Carolina pelos serviços prestados com excelência aqui durante esse período em que esteve à frente da DRE. E claro, né, desejar ao diretor Ricardo uma excelente gestão e que possa na DRE dar continuidade ao brilhantismo do seu trabalho, que já passou por todas as diretorias da casa, só faltava essa, então agora fecha o ciclo completo, inclusive pela presidência, né? Passou conselho, presidência, então tenho convicção de que fará um excelente trabalho aqui, em conjunto com as demais diretorias. Presidente, desculpe, mas agora saideira mesmo. Não posso deixar de cumprimentar também a Eliane, nossa diretora hoje, né, diretora administrativa e financeira, que é a servidora da casa e esteve à frente da direção administrativa e financeira, antes gabinete administrativo, que é também, pela abrangência das atividades dessa diretoria hoje,
é muito relevante e tem uma atuação em todas as diretorias, pessoal, financeiro, contábil, econômico, cobrança, é uma gama de responsabilidades muito grande e também cumprimento aí pelo trabalho realizado até este momento e tenho certeza que ela vai seguir atuando de forma bem relevante para casa, né, no gabinete ali, no gabinete não, hoje na diretoria, na nova função. Não, perfeito. Só uma pequena correção que ela continua diretora, né? Porque a nomeação, Sim, ainda leva um tempo, então ela sim. continua diretora e claro, temos que agradecer ao também trabalho de excelência que ela tem feito na diretoria. Era essa a pauta, conselheira, conselheiros, colegas que acompanham aqui, os demais que acompanham aqui, das concessionárias, poder concedente. Encerramos a nossa pauta, agradeço a atenção de todos e voltamos para a nossa próxima sessão na próxima terça-feira da próxima semana. Então, muito obrigado, uma excelente tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.